Olá, turma do terceiro. Hoje a nossa aula vai ser sobre história. História, porque todo lugar tem a sua história, assim como nós temos a nossa história. Isso em outras aulas, não é verdade? Falamos de fontes históricas, memórias coletivas, marcos históricos, é o que nós vamos falar hoje. O que são os marcos históricos? Todo lugar aonde nós vamos passear e visitar tem um marco histórico. O que é o marco histórico? Ele pode ser o nome de uma rua, pode ser algum lugar específico, alguma construção antiga, monumentos, desde a fundação da cidade. E aí, isso vai ser uma marca para esta cidade, para este lugar. Por exemplo, nós temos aqui em Cabo Frio, nós temos um marco histórico. Não temos? Ali a Praia do Forte é um marco histórico. Nós temos em Arraial do Cabo, ali próximo à Casa de Pietra, um marco histórico. Existem locais que não tem só um, são vários marcos históricos. Mas nem sempre isso acontece, com frequência de serem preservados. Alguns são depredados, destruídos e deixam de ser marco histórico dentro de uma cidade. Às vezes vamos conhecer algum lugar que está lá pichado, sujo, quebrado, por falta de cuidado da própria população, não é verdade? Mas nós precisamos cuidar disso, para que sempre mantenha. E lá no seu livro, na página 15, está falando sobre alguns marcos históricos do Brasil. Vocês podem observar que tem 4 fotos. Na primeira foto, está falando da cidade de Salvador. Por que da cidade de Salvador? Porque lá foi a primeira capital do Brasil. Toda a história começou por ali. E isso torna-se um marco histórico. Lá aconteceu um fato, mas aconteceu em Arraial do Cabo, aconteceu em Cabo Frio. Cada cidade tem um marco histórico. E aí nós temos do lado marco da fundação da cidade de Salvador, construído no Porto da Barra. E aí eles fizeram lá um monumento para que fossem lembrado, todas as pessoas que fossem ali, lembrar que aquele local foi um local que teve uma grande história, com uma grande importância para o Brasil. Olha a foto de baixo. Aqui, como nós temos também na nossa região várias igrejas que são históricas, lá, esta igreja em Goiás, a Nossa Senhora da Boa Morte, foi construída em 1779. E em 1969 foi transformada num museu. Olha como a característica dela, a frente dela continuou. Foi preservada para que se mantesse uma história. Olha ao lado, a cidade de Goiás. Antigamente era chamada Vila de Boa Goiás, de Goiás. Foi fundada em 1736. E ali foi aonde começou a crescer a população, o povoado. E aí, mais à frente, nós vamos falar também lugares de memórias, Todo lugar tem a memória e normalmente essas coisas são guardadas dentro de bibliotecas, museus, arquivos. E olha aqui, na página 16, um local aí, que é considerado um local também de uma fortificação para que todos pudessem conhecer essa cidade. E em 1832, formou-se uma vila, igual a Arraial do Cabo. Foi aumentando a população e a coisa foi ficando mais organizada. Na figura ao lado, nós podemos ali observar como era antes. Uma cidade que não tinha tantos moradores,
mas que com o passar do tempo ela foi crescendo. E aí nós vamos lá na página 17. Todo lugar tem memória. E eu trouxe também para vocês, com certeza, não é da época de vocês, mas com certeza vai ser da época do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Memórias, fontes históricas, objetos históricos. Hoje, muitos estão no Museu do Telefone. Observem aqui. Telefones antigos. Dá para vocês verem aí? Vocês conseguem observar? Telefones antigos. Objetos antigos. Olha este aqui. Isto tudo, guardo como fonte, como objeto histórico. Telefone. Agora nós temos smartphone. Mas observem um outro objeto. O que é isto? Uma máquina fotográfica. Só funcionava quando abrisse aqui. Olhava no visor e registrava. Mas como é que via foto? Não via foto. A foto era colocada um filme aqui dentro. Todas as vezes que iríamos tirando as imagens, ia sendo armazenada aqui dentro. Depois ia numa loja fotográfica, entregava o filme ao balconista. Depois de alguns dias, nós iríamos lá pegar a nossa fotografia. Hoje já não é mais assim, mas isso aqui continua o quê? Marcando uma geração, um tempo. E aí, hoje nós temos todos esses equipamentos aqui, né, esses objetos, dentro de museus, porque isso se tornou memórias. E aí, lá na sua página 17, nós temos alguns lugares que guardam estas memórias, sendo museus, arquivos que vão guardar registros, né, livros históricos. Nós temos bibliotecas que vão guardar também documentos. E aí, tudo isso vai ser como uma fonte de pesquisa para outras gerações, para outras pessoas que queiram saber sobre aquele local ou até mesmo conhecer um pouco mais das coisas. E na página 17, nós temos lá embaixo uma figura, o Museu Imperial. Fica lá em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, na região serrana. Lá é um lugar lindíssimo, que quando você entra, ali está a história da família real, rei e rainha que aqui estiveram morando no Brasil, contando um pouco da história do Brasil. Lá você encontra muitas coisas. Lá era a casa deles. Então, todos os cômodos da casa permaneceram preservados, as carruagens continuaram preservadas. Hoje é um museu para visitação, aonde um dia foi moradia da família real. E aí, isso tudo passa a ser um acervo cultural, um patrimônio histórico, um patrimônio cultural, para que todas as pessoas que algum dia queiram saber a história da família real no Brasil, vão lá passar, né, alguns momentos e conhecendo tudo por lá. E hoje nós vamos falar somente sobre isso, sobre marcos históricos e lugares de memória, porque algum dia atrás nós já ouvimos algumas coisas e tudo que nós estamos fazendo hoje, daqui a algum tempo, será também uma memória histórica.
Ok, turma? Então, ó, dou o meu joinha pra vocês, deixo o meu, ó, beijo no coração e, ó, tchau, tchau, turma! Até a próxima!